Bem-vindas e bem-vindos ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. Porquê? Porque a NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast, que nos dá a conhecer mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Mas antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com um Minuto NICE, informação que precisamos saber. Sabia que as diferenças nas indústrias ou nos postos de trabalho são um dos fatores que afetam a disparidade salarial entre homens e mulheres? Ao calcular uma diferença salarial abrangente, os investigadores puderam constatar os efeitos da segregação ocupacional, ou a canalização de mulheres e homens para diferentes tipos de indústrias e empregos com base em normas e expectativas de género. Os chamados empregos de mulheres, que são empregos que historicamente tiveram uma força de trabalho maioritariamente feminina, como cuidadoras de saúde no domicílio e cuidadoras de crianças, tendem a oferecer salários mais baixos e menos benefícios do que os chamados empregos masculinos, que são empregos que têm predominantemente força de trabalho masculina, incluindo empregos em áreas como a construção civil. Estas diferenças de género acontecem em todos os setores e na grande maioria das ocupações em todos os níveis, desde trabalhadores da linha da frente até gestores de nível médio e líderes séniores. A nossa convidada de hoje é empresária e empreendedora social e de impacto desde 2009 e professora desde 1992. Frequentou um doutoramento em Educação pela Universidade de Salamanca, um ICEP no INSEAD Social Entrepreneurship Program em Paris e ainda formação em empreendedorismo, inovação e avaliação de impacto em incubadoras como o IES, o MAS e o IEB Institute, em parceria com a Católica. Escreveu um livro com o título Escola de Pais NE, Formação dos Pais em Deficiência, além de ter fundado uma associação social que dirigiu durante 9 anos. É CEO na ECUI, metodologia que criou em 2003. Além de investigadora na Universidade Católica Portuguesa, dá formação a pais, professores, terapeutas e empresários e é consultora e mentora em organizações da economia social. É Ashoka Fellow desde 2021 e foi distinguida como Personalidade do Ano na área de Economia Social em 2017 e Empreendedora Social do Ano em 2016. E no meio de tudo isto ainda tem tempo para nos dedicar. A nossa convidada de hoje é Selmira Macedo. Boa tarde, Selmira. Olá, Vera, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui na NICE, Mulheres Empreendedoras. Portanto, tenho acompanhado sempre todas as mulheres que estão aqui. De facto, é um prazer enorme, um gosto enorme estar aqui convosco e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por teres aceitado e vamos já diretas ao assunto. Selmira, em que momento sentiste na tua vida ou no teu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Precisamente na área em que navego neste momento, que é na área do empreendedorismo social. E fez a diferença, posso falar pela positiva, não é? E também posso falar da diferença que fez pela negativa, no sentido mais lato do termo. Vamos falar na parte positiva, que acho que é muito mais interessante. Sabes que há investigadores e há bocado falávamos um bocadinho aí destas questões de igualdade de género, que dizem que as mulheres são, por natureza, mais empáticas, têm melhores níveis de inteligência emocional. E eu, se calhar, enquadro muito bem nessa questão da empatia, sou uma pessoa com uma capacidade de empatia enorme, identifico-me muito dessa forma. Portanto, ser mulher pode ter contribuído para eu ser aquilo que sou hoje e para fazer aquilo que eu faço hoje. Portanto, os desafios que eu encontrei foi precisamente também por ser mulher e no acesso à captação de investimento, e isso é uma longa história que depois podemos falar sobre isso. Mas já para um primeiro kick-off, acho que estamos em dois prismas importantes. É bom, é importante ter sido mulher
porque me deu ferramentas que, não sei, não teria de outra forma, mas por outro lado também me deu alguns desafios que eu tive que superar. Portanto, é esta visão de equilíbrio entre aquilo que pode ser a realidade positiva ou às vezes menos positiva que também temos que ter, porque dá-nos aqui esta visão de que a realidade não é só de uma cor nem só da outra, não é? Há aqui um matiz gigante de realidades e que nós também gostamos de trabalhar e reforçar essa realidade. Selmira, nós claramente aprendemos a comportar-nos de acordo com as sociedades em que estamos inseridos e sei que és uma apaixonada pelo ensino, enquanto professora, enquanto formadora de professores, da tua experiência enquanto aluna, enquanto professora, enquanto formadora de professores, estas questões da igualdade de género, qual é a tua percepção sobre elas? Como é que elas têm impacto no ensino como um todo? Tem impacto a partir do momento em que a criança nasce e faz 1 ano e tu ofereces um carrinho a um rapaz e umas panelinhas e uma boneca a uma menina, estás logo a educá-los, logo por aí, que de facto as tarefas que são associadas às mulheres são Y e as tarefas associadas aos homens são Z. Nesse momento começas a definir os papéis que a mulher ou que a criança ou que o rapaz vai ter e que a rapariga vai ter. Quando dizes, os rapazes não choram, isto são coisas de mulheres, as meninas são princesas, não, as meninas são guerreiras e os rapazes choram, sim senhor. Portanto, isto começado numa idade muito precoce, vai ter impacto naquilo que nós somos, até porque estas competências socioemocionais, o desenvolvimento daquilo que nós somos enquanto pessoas, até aos 6 anos temos tudo maturado a nível do nosso caráter, da nossa personalidade. Portanto, tudo o que nós fazemos em crianças vai ter impacto naquilo que somos enquanto jovens e depois enquanto adultos. Portanto, eu como formadora de formadores tenho esse cuidado de dizer aos pais que a formação é um processo, obviamente, de aprendizagem ao longo da vida, é um processo partilhado, há uma construção partilhada do saber entre todos, e aqui entram pais, mães, homens, mulheres, entre toda a gente, mas que começa muito cedo, porque educarmos os jovens, às vezes dizemos, temos que ensinar as mulheres que de facto elas têm um papel importante na sociedade, que têm que lutar pelos seus direitos, pelos seus deveres, têm que lutar pelo seu lugar enquanto pessoas com coisas de direitos e deveres, mas depois esquecemos de educar os homens para aceitar essa relação e essa afirmação da mulher e no papel que ela exerce no seu dia-a-dia. E acaba por ser um contrassenso. Portanto, a educação começa quando nós temos o nosso filho em casa, ou o nosso sobrinho, ou o filho do nosso amigo, seja quem for, a nossa criança, o nosso aluno, e é aí quando lhe oferecemos alguma coisa, quando os educamos mesmo de forma informal, é aí que nós estamos a educar para a igualdade de género, e é aí que estamos a educar para a não violência de género, porque não respeitar a igualdade de género é exercer violência de género. E essa alteração de palavras que fizeste exatamente agora talvez faça muito sentido cada vez mais, porque na realidade, quando nós olhamos para a violência de género associada à não atribuição de igualdade de oportunidades ou de respeito pela diferença de género, talvez ela tenha mais impacto nesta educação que nós queremos trazer para todos os envolvidos, porque promover a igualdade de género é uma coisa, evitar a violência de género é outra, e por mais que nós vivamos numa sociedade que pretende sempre ir pelo lado positivo, às vezes se calhar temos algum ganho se formos um bocadinho mais incisivas e colocarmos mais o dedo na ferida, não é? E isso pode ser uma abordagem muito interessante da tua experiência enquanto... Porque é verdade que nós também falamos da educação como um todo, quer a educação feita em contexto educativo, puro e duro, quer depois esta educação que nós falamos, quando falamos de pais e não só, que educam as crianças. Portanto, há esta dupla dimensão também que é muito importante ter em conta. Sentes que existe alguma diversidade nesta abordagem destes dois atores educativos por excelência, famílias e escolas? Eu acho que socialmente somos educados, como dizia Edgar Morin, temos teorias implícitas da personalidade. O que é isto? Nós somos educados culturalmente para os papéis de género, certo? Para aquilo que está predestinado às mulheres fazerem, aos homens fazerem, às pessoas com deficiência fazerem ou não fazerem, às pessoas que são têm uma diversidade cultural, uma etnia diferente. Portanto, foi-nos ensinado, foi-nos passado de forma quase natural
que isto é quase grosseiro dizer isto, é quase natural, de que é normal o homem ir tomar café e a mulher não entra. E quando consideramos isto natural, em contextos formais, como as escolas, ou contextos informais, como na família, estamos logo a desvirtuar ou a deseducar para o futuro. Eu costumo falar muito, porque eu sou empreendedora social, com as questões de impacto, e eu acho que a mudança sistémica, a mudança de mentalidade só se vai fazer sentir quando nós começarmos a intervir a montante. Ou seja, uma perspectiva quase upstream, não é? Estamos antes de nós chegarmos a uma situação que precisamos de educar para a igualdade de género. Se nós começarmos a educar as nossas crianças para aquilo que é o natural, é cada um poder afirmar-se como quer, o que quer fazer, quando quer, o que quer, poder concretizar os seus sonhos, poder assumir até os seus medos, as suas inseguranças, poder partilhar e não ser incomodado por isso, não ser vítima de bullying por isso e não ser segregado por isso. Portanto, o acesso à igualdade de oportunidades, e é aquilo que eu defendo há muito tempo, desde sempre, tem que ter uma perspectiva e um olhar preventivo mais do que um olhar reabilitativo. É importante fazer esse olhar reabilitativo, mas se calhar corremos atrás do prejuízo. Se calhar se começarmos a educar as nossas crianças em casa, no jardim de infância, já para estas questões, normalizando-as, tornando-as normais, se ser diferente, ser normal, não é entrar dentro da norma, porque a norma não existem pessoas normais, são todas diferentes, e se nós partimos desse pressuposto, se calhar conseguimos ter uma sociedade um bocadinho diferente do que aquela que agora perigosamente às vezes estamos a verter, não é? Sobretudo agora com as redes sociais, que é muito fácil desvirtuar estes valores tão importantes que, enquanto pessoas. E falaste de valores, e os valores e os pilares do projeto EQUI são super válidos, obviamente, mas interessantes, e eu creio que eles acabam por ter aqui alguma capacidade de se ligarem à questão da igualdade de género, porque no fundo estamos a falar de igualdade, e se nós traduzirmos aqui o EQUI por valores, pilares, equidade, knowledge, universalidade e inclusão, a verdade é que eles se aplicam à igualdade de género, mas também ao público preferencial aos quais eles se dirigem. Queres falar-nos um bocadinho, já vamos explorar mais o projeto EQUI, mas sobre estas dimensões, estes pilares, em termos daquilo que é a igualdade e aquilo que tu dizias exatamente, que cada um de nós, dentro daquilo que é a sua realidade, se sinta normal, porque a diversidade é também normalidade. Não, na verdade, o que é normal é sermos diversos. Isso é que é normal, só que foi-nos ensinado ao longo da vida, de gerações em gerações, que havia uma norma. Não é? Havia uma norma. E afinal, qual é a norma? O que é normal, na verdade? Eu não conheço ninguém normal, eu costumo dizer isto. Eu não conheço ninguém normal, para mim as pessoas são todas diferentes e é isso que lhe traz riqueza. E os valores da metodologia EQUI, por isso é que ela é uma metodologia, porque se inspira em valores. E quando o nome foi escolhido foi com esse propósito de assentar em valores fortes como a equidade. E a equidade vai para além da igualdade. Enquanto na igualdade eu tenho todos os mesmos direitos, os mesmos deveres, a equidade vai um bocadinho mais longe. Dá a cada um aquilo que cada um precisa para se realizar enquanto pessoa, não é? E eu só consigo fazer isto se der acesso ao conhecimento, se proporcionar às pessoas a igualdade no acesso ao conhecimento. É o conhecimento que nos vai tirar da ignorância de achar que as mulheres têm que ficar em casa e os homens têm que, ou porque eu sou uma mulher, não posso ter um lugar de CEO numa grande organização. Aliás, só 15% das organizações mundiais têm CEOs que são mulheres, portanto 15%. Quer dizer, estamos no século em que estamos, não é? Voltando aqui aos valores da EQUI, a universalidade, na verdade, nós falamos numa sociedade universal no sentido de cada um poder realizar a sua diferença num contexto que é universal e que é para todos. Portanto, estes valores são para todos e são transversais à nossa sociedade. E a inclusão, eu gosto de dizer que é EQUI tem inclusão, mas a inclusão só fará sentido quando nós deixarmos de falar em inclusão. Portanto, quando for norma ser inclusivo, aí estaremos numa sociedade verdadeiramente inclusiva. Até lá teremos que falar muito em inclusão ainda, e equidade, e universalidade, e acesso ao conhecimento, e a redução das assimetrias nesse acesso a esse conhecimento que, na verdade, é o conhecimento que nos traz
para a luz, do saber, do respeito pelo outro, é o conhecimento. Isso é a responsabilidade dos educadores enquanto pais, enquanto não só educadores de infância, os educadores no sentido lato do termo, não é? Portanto, nós precisamos claramente de educar os educadores, não é? Nós precisamos aqui de transformar, ter uma sociedade cada vez mais conhecedora. Isso claramente é o caminho da mudança que queremos ver em todas as dimensões. E agora gostaria que falasses um pouco sobre esta metodologia, sobre o projeto EQI, exatamente no público a que ele se destina, o que está na origem deste projeto gigante e de impacto tão importante na nossa sociedade, que nos desses a conhecer esta metodologia, que eu estou certa que é um projeto que apaixona verdadeiramente. É exatamente, é tipo o meu filhote, é o meu filhote. Bem, a EQI tem uma história, eu posso contar a história da EQI, que é mais fácil para se entender aquilo em que ela se transformou. Eu nasci em Angola, eu sou angolana, vim para Portugal com 6 anos, 5 anos a fazer 6, e entrei na escola. Como todos os meus colegas que vieram, portanto, na altura havia a guerra em Angola, portanto, nós éramos refugiados, e na escola, ao cantozinho, nos intervalos e na sala de aula, estávamos nós, que éramos de outro país, de outra cultura, lá está, estavam pessoas miúdos, colegas meus com deficiências, de outras etnias, estávamos nós, ali, sozinhos, nós éramos os outros. E então, desde esse momento até muito tarde na minha vida, eu disse: bullying nunca mais. Portanto, a sociedade tem que ser diversa, temos que aceitar essa diversidade, temos que aceitar essa universalidade e temos que forçar essa inclusão. Temos às vezes que a forçar mesmo. Então tinha decidido durante muitos anos em ser advogada, porque achava que o meu princípio de justiça estaria aí, a minha mudança da sociedade eu podia fazê-lo através da lei, através do direito. Entretanto, como a minha família deixou tudo em Angola, em termos financeiros, eu não pude estudar direito em Coimbra, que era aquilo que eu queria fazer, e tive que estudar perto de casa, portanto, enverdei para a educação, mas também encontrei aqui na paixão da educação este sentido e esta missão de justiça e dos valores que me guiam até hoje. E, curiosamente, quando eu entro na escola, 20 anos depois, eu continuo a ver nos cantos as mesmas crianças. Nada tinha mudado. Portanto, eu, na verdade, estava onde tinha que estar. Eu estava onde tinha que estar. E então entendi, lá está, que eu não podia fazer nada sozinha. E então eu tinha que ser melhor professora. Daí ir fazer um doutoramento para poder estudar melhor como é que as crianças aprendem, porque através do conhecimento, só através do conhecimento, através da aprendizagem, eu conseguia ajudar aqueles meus alunos e forçar no sentido positivo esta questão da inclusão. Eu incluo na sociedade, se eu me conheço, se eu conheço as minhas capacidades, se eu sei bem aquilo que posso fazer. E eu posso fazer isto através da aprendizagem da leitura e da escrita, que é uma coisa básica. E em muitas situações há crianças que não aprendem a ler e escrever porque nós desinvestimos delas, porque deixamos de acreditar nelas. E eu então, acreditando neste pressuposto, fui para Salamanca fazer esta minha investigação, fazer o meu doutoramento, em 2 vias quase distintas, trabalhando a formação parental, educar os pais para que eles pudessem educar os filhos melhor, ou pelo menos eu ajudar nesse sentido, e também ajudar-me a mim própria a ser uma melhor professora. E é nesse maravilhoso mundo da investigação que eu começo a descobrir e a equacionar como é que as crianças aprendem e porque é que elas não aprendem a ler, não aprendem a escrever. Muitas saem da escola sem aprender a comunicar. Não sei se tens noção, 650 milhões de pessoas em todo o mundo têm dificuldades em ler, escrever ou comunicar. 200 milhões são crianças, em Portugal são 1,7 milhões de pessoas que todos os dias nas suas vidas têm dificuldades em ler, escrever ou falar com o outro, ou dizer: mãe, tenho fome, ou ler um recado, gosto muito de ti, ou pá, dá-me um abraço, o que seja, há pessoas com estas dificuldades. E então, naquele momento eu achei que tinha que encontrar o melhor de 2 mundos, que era usar metodologias que fossem eficientes na aprendizagem, mas por outro lado também fossem inclusivas. Eu lembro-me de um professor me dizer: ó Selmira, tu queres é o melhor de 2 mundos, e o melhor de 2 mundos não existe. E eu disse: pronto, então eu vou criar o melhor de 2 mundos. Então surgiu aqui nessa perspectiva uma metodologia de aprendizagem multissensorial e ao mesmo tempo inclusiva. Portanto, eu quero acreditar
que consegui criar o melhor dos mundos. Se calhar não, eu continuo a fazer investigação ainda hoje, até hoje, sempre, para me superar, porque acho que temos que nos sempre estar a atualizar e o conhecimento dá-nos acesso a uma multiplicidade de saberes que, de facto, não terminam nunca. É viciante. É viciante e também porque esta melhoria constante faz parte da sociedade, uma sociedade que está sempre a evoluir, e ainda bem, mas que claramente às vezes não sabe lidar com esse conhecimento que estavas a identificar. Ou seja, nós não temos acesso a esses números, aliás, temos acesso, mas não nos preocupamos em ter acesso a eles, em sabê-los, mas quando reconhecemos a importância que tem trabalhar para uma sociedade mais inclusiva, provavelmente tornamos-nos todos atores e agentes ativos desta mudança que se requer. Mas isso implica a palavra que se calhar vamos usar mais na nossa entrevista de hoje, que é a palavra conhecimento. Implica mesmo que queiramos conhecer as realidades à nossa volta. Selmira, nestas famílias com quem trabalhas, são famílias que têm, chamemos-lhe, um desafio acrescido, que é, nomeadamente, trabalhar com crianças que têm necessidades educativas. Esta questão da igualdade de género, da equidade de género, é uma questão que se nota também. Existe aqui algum impacto do género nesta realidade? É assim, neste momento... E como a EQI está a ser implementada nas escolas para todos, porque é aquela questão de ir a montante, em vez de educarmos só estes que precisam de ser educados, a EQI fez uma mudança de sistema, não é? Está precisamente a educar toda a gente, todas as crianças são educadas dentro desta nova metodologia, tenham ou não tenham deficiências, tenham ou não tenham incapacidades, tenham ou não tenham, porque necessidades educativas vamos ter sempre todas, mas quando, e chamando aqui um nicho específico, aquele segmento específico de pais com filhos com algum tipo de perturbação a nível neurológico, alguma perturbação do espectro do autismo, alguma dislexia, às vezes falamos de coisas tão pequeninas e que nos impedem de ter acesso, de continuar a conhecer, de aprender a ler para aprender, que eu costumo dizer, não é? Portanto, tudo isto, quando os pais estão perante uma realidade duríssima, que é muitas vezes descobrir que tem um desafio que tem que ultrapassar todos os dias e que a sociedade todos os dias também lhes mostra, lhes prova, lhes relembra que os filhos têm um problema e que tem que ser ultrapassado, quer ao nível da escola, quer ao nível depois do acesso ao emprego, quer ao nível da própria educação e formação ao longo da vida que se dá a estas pessoas. Eu acho que, sinceramente, o que menos preocupa os pais, e da investigação que eu fiz, são de facto as questões de género, se bem que, do ponto de vista daquilo que são as expectativas das famílias, das crianças, pelo menos daquilo que a investigação diz, é mais tolerado, isto é extraordinário, é mais tolerado pelos pais, isto segundo a investigação, atenção, é mais tolerado pelos pais ter uma filha com deficiência ou com alguma incapacidade do que ter um filho, porque partem do pressuposto, lá está, aquilo que nos vem passado de geração em geração, que as mulheres podem ter um papel secundário na sociedade. Portanto, ter uma filha com algum tipo de deficiência ou incapacidade não há assim tanto problema, porque ela pode ficar em casa e desempenhar funções não necessariamente que impliquem muitas competências ou níveis de funcionalidade. Quer dizer, não havendo uma grande preocupação nas questões de género, elas estão lá e elas existem, o que não deixa de ser curioso numa área ou num segmento onde isso deveria ser e é completamente a última questão a ser colocada, porque a primeira preocupação dos pais é a qualidade e a quantidade de uma rede e a robustez das redes de apoio formal e de informal, o nível de serviços, de terapias, de apoios que aquelas crianças e jovens vão recebendo ao longo da vida para que saiam jovens e crianças resolvidas, autónomas, com autodeterminação, com uma vida autónoma e independente, e que essa é uma luta muito grande destes pais, e que de facto é uma luta que está longe de estar ganha, mas que pronto, já avançou muito, já foi feito muito, mas continua a ser feito, mas as questões de género estão lá, escondidinhas. Claro, exato, por isso é que a investigação é tão importante, porque nos dá também alguma credibilidade para às vezes preocupações que são honestas, não é? E que são reais, mas que muitas vezes são descredibilizadas, como se o impacto do género fosse inexistente, e não é. E o interessante de tudo isto é que, efetivamente, quando nós investigamos e quando temos os dados, conseguimos, se calhar, ser também mais
eficazes na forma como colocamos as pessoas a pensarem e vou usar a palavra outra vez, a palavra conhecimento, que é tão importante e que realmente nos torna mais capacitados e, portanto, mais competentes para agirmos. Selmira, voltando aqui a esta questão e a esta veia empreendedora, esta jornada de empreendedora, como é que tem sido? De onde é que surge, aliás, esta veia empreendedora? Como eu disse há bocadinho, surge desta... Eu sou uma inconformista. Eu aprendi que sou uma inconformista e tenho aquele sentido do dever, da justiça, não é? Eu fui vítima de bullying, não é? Acho que quem seja vítima de bullying não tem que estar a chorar e a ser vítima toda a vida, porque toda a vida somos vítimas de alguma coisa. Não, vamos enxugar as nossas lágrimas e vamos levar e vamos evitar que outras pessoas sofram por aquilo que sofremos. Portanto, isto vem um bocado por aqui. Vem um bocado por aqui, porque eu sou uma apaixonada por problemas, na verdade. Eu não consigo encontrar um problema que eu não tenha a pretensão, porque é uma pretensão de achar que tenho a solução. Então, quando encontro um problema, principalmente na área social, que é a minha área de coração, não é? E na área da educação, que é a minha outra área de coração, como se eu tivesse dois. E eu olho para os lados e não consigo ver uma criança e não ajudar, eu não consigo ver um adulto e não conseguir ajudar, portanto, este inconformismo com o qual convivo e já aprendi a aceitar em mim, que me leva a ser esta empreendedora, que fui reconhecida assim, porque eu achava que o que fazia era natural e que quando alguém me diz, afinal és empreendedora social, eu aceitei, achei extraordinário, afinal isto tem nome, ótimo, significa que afinal não sou uma outsider nem uma crazy woman dancing alone, como muitas vezes me sentia, não é? Mas é super interessante porque veio do inconformismo e vem desta questão de ter eu própria sido vítima de bullying e ter estado no lugar deles, no lugar daquelas pessoas que sofrem com a falta de crença. Nós, os adultos, temos a obrigação de acreditar nas nossas crianças, elas são o futuro. E quando nós não acreditamos nas nossas crianças, as crianças não acreditam em si próprias. Portanto, e desenvolvem toda a vida este sentido de lutar sempre. E eu estou aqui, eu existo. Olhem para mim, eu existo. E isto tem um lado perverso, mas tem um outro lado de, vamos lá, vamos continuar a lutar. Claro, é por isso que também são tão importantes os modelos e os exemplos que nós damos a conhecer e as pessoas que acreditam em nós. Portanto, há aqui dois papéis que eu acho que são muito interessantes, aquilo que nós hoje em dia chamamos as role models, ou os role models, não é? Que de alguma forma nos mostram que é possível, que nos ajudam a abrir caminho, mas também os mentores, quem nos ajuda a fazer esse caminho. No teu percurso enquanto empreendedora, consideras que estas duas figuras foram importantes para ti? Achas que elas são importantes efetivamente para que este sentimento do empreendedor, ou pelo menos de fazer a mudança, seja cada vez mais evidente em todas as pessoas, sejam elas homens ou mulheres? Eu acho que são fundamentais. A primeira coisa que tu tens que ensinar à criança que tens em ti, ou que tens ao lado, é que ela tem que acreditar que ela consegue. Seja lá o que for. Eu não vejo, mas eu tenho que acreditar que consigo ver através das minhas mãos. Isto é logo o primeiro princípio. E aquela miúda que dizem, tu nasceste para estar na cozinha? Não, eu posso ser engenheira, eu posso ser, sei lá, arquiteta, eu até posso ser e trabalhar para a NASA. Eu vou ser aquilo que eu quiser ser. Portanto, esse é logo o princípio. Portanto, é tu educar-te a ti própria para mudar o chip, não é? E depois educar as tuas crianças. Portanto, enquanto cuidadores, temos essa função, e depois, enquanto pessoas que vivemos, que partilhamos uma comunidade, que partilhamos uma sociedade, temos que ir fazendo esta mentoria entre pares. E esta mentoria é um empowerment que nós fazemos com as mulheres que vemos ao nosso lado, com as crianças, os jovens, até com os homens que estão ao nosso lado. O que importa é nós percebermos que juntos crescemos. Sozinhos não vamos longe. Só juntos é que crescemos. E por isso é importante, e eu tive muitos mentores, muitas pessoas a quem olho e ainda hoje olho com muito carinho e que me ajudaram a perceber qual era o meu caminho dentro do empreendedorismo social, qual era o meu caminho dentro da educação, e olho para ele e nunca me esqueço deles. Algumas dessas pessoas já não estão entre nós, porque já eram professores com alguma idade,
Por isso é muito importante nós termos esses modelos, porque as crianças aprendem por modelagem, nós aprendemos por modelagem. Queremos ser como a tia é, queremos ser como o professor é, queremos ser como o nosso vizinho é, como o nosso pai é, como a nossa mãe é. Portanto, se a nossa mãe, o nosso tio, o nosso vizinho não tiver estes valores, não estiver alinhado com propósitos de vida ancorados em valores fortes, nós vamos ser o que virmos ser. E então nós queremos é que as crianças cresçam definidas, autênticas e que persigam os seus sonhos até ao limite das suas forças, num sentido positivo, não pondo em causa a sua saúde mental, obviamente, mas que acreditem em si próprios. Eu acho que isso é o acreditar. O acreditar e a vontade são os dois recursos renováveis mais importantes do nosso tempo. O acreditar e a vontade. Ter vontade de fazer alguma coisa. Não me esquecer desta lição para a vida. O acreditar e a vontade fazem com que efetivamente as coisas aconteçam, não é? Portanto, recursos completamente inesgotáveis. Renováveis. Selmira, quando olhamos aqui também para este percurso enquanto empreendedora, queres partilhar uma outra situação que tenha sido mais desafiante, mas que para uma apaixonada por problemas foi só assim mais uma etapa para conseguir chegar a uma solução? Os meus maiores desafios têm sido mesmo sempre, não sinto de todo que tenha sido privilegiada em nada. É que chegou onde chegou e parte de alguns sonhos que concretizei através desta IES, esta Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social, devem-se a muita persistência, muita resiliência, muita investigação, muito trabalho, muita ajuda de muita gente que não está aqui, mas que são os meus braços. Eu quase que podia ser uma centopeia e essas pessoas todas são, mesmo no bom sentido, das centopeiazinhas amorosas, Geronto, é num sentido positivo. As pessoas que te rodeiam contribuem para que tu consigas chegar mais longe, certo? Portanto, e estar rodeada de pessoas que te fazem andar para a frente é um primeiro ponto, é um primeiro passo. Nesse sentido, eu acho que os grandes desafios que tenho encontrado é mesmo estar num mundo rodeada de homens, porque a área do empreendedorismo e sobretudo a área do empreendedorismo social é povoada ainda muito, e isso dizem as diferentes investigações, por homens. Portanto, só 15% aliás, em Portugal, só 5% das startups fundadas em Portugal são fundadas por mulheres. Portanto, 5%. Temos evoluído bastante, temos evoluído imenso, mas desde a década de 70, os negócios produzidos por mulheres evoluíram 3.000%. 3.000%. Ou seja, temos aqui uma clara evolução positiva nos últimos 50 anos. Isso é brutal. Mas o desafio é o acesso ao investimento. A investigação diz isso, a McKinsey tem produzido vários relatórios, a E-Group, grandes consultoras, a GEM, por exemplo, universidades. Eu estive a ler um estudo da Universidade da Colômbia e da Pensilvânia, que diziam que os investidores continuavam a acreditar que era preferível investir em negócios liderados por homens. Mas, curiosamente, nesses investidores haviam mulheres que eram também investidoras, que também acreditavam que em determinado momento aquela mulher que estava ali à procura de investimento para o seu negócio, fosse social ou não, porque para mim são sociais todos, essa mulher em determinado momento ia constituir família, ter filhos e abandonar o negócio, enquanto os homens estavam mais predispostos para focarem no trabalho. Isso é errado por princípio, é uma premissa errada, é um pressuposto errado que fica na nossa cabeça e que faz com que, lá está, as pessoas em situação de investidores sociais continuem a acreditar que se calhar é mais seguro, tem menos risco investir num negócio liderado por homens. E isso é tão injusto, isso é uma luta em glória que eu continuo a tentar rebater e para a qual chamo muita atenção de muitos investidores nacionais e internacionais, porque nós, as mulheres, está provado pela ciência, temos maior capacidade de liderança. Há vários estudos que dizem isso. Aliás, na Covid, a E-Group fez uma investigação que diz que as mulheres
das 12 áreas que compõem a área da inteligência emocional, da qual fazem parte a autorregulação, a gestão emocional, o autoconhecimento, as mulheres estão à frente dos homens em 11 dessas 12 áreas. Ou seja, portanto, temos maior capacidade de adaptação, temos maior capacidade de liderança, contudo, continuam a não acreditar em nós. Por favor, comecem a acreditar em nós, porque a McKinsey, que é a McKinsey, já está a fazer estudos que diz que a igualdade de género dentro das organizações faz com que essas organizações cresçam mais rápido, com mais robustez e com mais receita, se for esse o catalisador para a mudança. Portanto, para a criação de valores, eu vou-lhe chamar criação de valores. E que efetivamente traz esse resultado benéfico de inclusão, a tal inclusão para a qual continuamos a lutar, até já não ser preciso falar sobre ela. Tu tocaste aí na questão da liderança, nesta dimensão da liderança, que continua a ter esses desafios todos e essa dupla também avaliação, até porque, como todos os estudos identificam, os cargos de liderança continuam a ser maioritariamente ocupados por homens. Como é que tu te vês no papel de líder e como é que é o exercício da liderança para ti? Eu acredito em lideranças horizontais, eu não acredito em chefes, chefinhos e chefões e não acredito nisso. Eu acredito em lideranças em que ou as pessoas te seguem pelos teus valores e pelo teu propósito e comungam do teu propósito, ou não és um líder. Portanto, liderança é uma coisa, chefia é outra. Estamos a falar de campeonatos diferentes. Maçãs e peras são fruta, mas não são a mesma coisa. Estão na fruteira, são fantásticos, fazem bem à saúde, são coisas diferentes. Portanto, a liderança tem que ser uma coisa que é reconhecida pelos teus pares. As pessoas têm que ver em ti capacidades de liderança. E é verdade que a liderança é um processo solitário. É um processo solidário, mas é um processo muito solitário. Porque às vezes o líder tem uma visão muito estratégica, muito lá à frente. Ainda não aconteceu aquilo que ele já sonhou, que ele projetou, ele é um estratega. Ele é uma pessoa que está, se calhar, muitas vezes à frente do seu tempo. Eu falo de grandes líderes mundiais que estavam claramente à frente do seu tempo. E continuam a estar. Os grandes líderes são assim, têm essa capacidade de inspirar as outras pessoas. E eu gostaria muito um dia de ser essa pessoa. Mas são essas pessoas que ao mesmo tempo te transformam numa líder. Se não tiveres essas pessoas que acreditam naquilo que tu fazes, com a força com que tu fazes, com a determinação com que tu fazes, não existe liderança, portanto. E a liderança só faz sentido se ela for numa base, como diz uma das minhas colaboradoras, que é confia e confere. Portanto, tens que confiar e conferir. Portanto, é um bocadinho nessa margem que é difícil. Confiar aquilo que é um propósito, não é? Uma coisa, uma luta de vida, um negócio, seja o que for, confiar que há pessoas capazes e confiar na pessoa que está ao teu lado e acreditar nela e permitir que essa pessoa consiga concretizar os sonhos dela dentro daquilo que é o teu projeto, dentro daquilo que é o teu sonho. Eu acho que aí consegues caminhar neste processo de liderança, caso contrário, acho que é difícil. O caminho é bastante mais difícil, de certeza. Eu diria que tu já estás muito nesse caminho da liderança mundial, mas eu acredito que isso vai acontecer brevemente por todas as razões e por mais alguma, e também por essa energia inesgotável que tens e vontade de fazer acontecer e de fazer com que quem está à tua volta acredite em ti e no teu projeto. Selmira, o que é que gostavas de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? Gostaria de ter aprendido que não é um problema. Gostaria de ter aprendido que é natural sermos todos diversos e que é natural e não haver mais salas de mulher não entra. Gostava de ter aprendido mais o valor que tu podes ter enquanto pessoa, e aqui falando um bocadinho do papel das mulheres, na sociedade. Tu podes ser transformadora, inspiradora, líder, tu podes ser tudo o que tu quiseres. Eu gostaria de ter aprendido mais cedo
que isto era possível. Eu queria ter aprendido mais cedo que era possível eu ser assim, que era possível eu educar para ser assim e educar as minhas crianças que elas podem ser assim. Gostaria de ter mais cedo, ter estado desperta para estas situações de igualdade de género. Imaginamos tudo o que tu já terias feito se tivesses descoberto ainda mais cedo o teu poder, não é? Vamos passar agora à segunda parte da nossa entrevista, o momento Nice Q&A. Selmira, qual é o livro da tua vida? Olha, eu tenho tantos, mas a sério, 100 anos de solidão, Amor em tempos de cólera, e depois aqueles livros mais da arte do inconformismo, por exemplo. Portanto, não te consigo dizer, eu tenho imensos livros, sou uma leitora nata, leio muitos livros científicos, mas estes 3 são, por exemplo, exemplos. Ensaio sobre cegueira, acho que foi um livro que marcou a minha vida ali no momento, e que releio e consigo perceber tudo o que está escondido atrás daquilo tudo, porque há sempre uma leitura nova, portanto, não consigo dizer um livro. São muitos, não é? São muitos. Selmira, a frase da tua vida? Nada é impossível, desde que acredites que podes fazer. A mulher da tua vida? A minha mãe. A tua característica mais empreendedora? Resiliência, teimosia, resiliência. O sonho para um futuro próximo? É coisar o mundo. Uma forma de encorajar as mulheres? Não se encolham para caber no mundo de ninguém. E numa palavra, ser mulher é? Ser. 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 É um ser. É a minha palavra. Fantástico. Eu estava a reagir porque, efetivamente, quando se é, é-se, não é? E isto parece uma redundância, algo meio disparatado, mas é a realidade. É ter permissão para se ser também, como tu tantas vezes referiste e reforçaste ao longo da nossa conversa, que foi tão cheia de energia que eu já me sinto mais preparada para mudar o mundo e para intervir, porque quando uma pessoa tem muita energia, acredita muito, isso vê-se, transmite-se, ouve-se, é multissensorial a tua energia e a tua capacidade de fazer acontecer. Selmira, muito obrigada por esta partilha tão generosa, por esta capacidade de nos inspirares, de nos fazeres acreditar que tudo é possível e que nós temos efetivamente que ter um papel ativo na sociedade e na mudança para termos uma sociedade tão inclusiva que já nem percebemos o que é que a palavra inclusão quer dizer. Obrigada eu por esta oportunidade. Um abraço a todas. Muito obrigada. Hoje tivemos connosco Selmira Macedo, apaixonada por problemas. Também porquê? Porque sabe encontrar-lhes a solução. Quando pensamos numa sociedade mais inclusiva, pensamos em equidade, em universalidade, mas principalmente em conhecimento. Tenhamos nós cada vez mais a ousadia de encontrar o conhecimento como fonte de decisão, como fonte de pensamento crítico, como fonte de ação. Este também é um dos propósitos do Nice Webcast, trazer ao conhecimento mulheres que fazem acontecer e que sabem que o caminho da mudança é feito pela diversidade e por cada um e uma de nós num mundo que se quer cada vez mais equitativo. Voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do Nice Webcast.